também se preocupa com seu coração. Ora Deus, E faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e os versículos 24 e 25. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todos acharam? Só um lado de cá achou, acho que o outro não achou não. Amém? Amém, agora sim. Nós estamos trabalhando nesse mês a temática sobre família. E o tema que Deus colocou no coração da igreja para estarmos vivenciando durante todo esse mês de maio, diz o quê? Só estou ouvindo uma pessoa. O tema do mês de maio qual é? Edificando na palavra. Amém. Amém. Que Deus abençoe os amados. E os amados possam estar meditando, primeiro na palavra de Deus, e depois nesse tema que tanto nos fala. Edificando a família na palavra do Senhor. Queridos, existe uma palavra que ela também é sempre utilizada como sinônimo da palavra do Senhor, que é a palavra rocha. Esse nome, essa palavra rocha, ela se encontra 128 vezes no Antigo Testamento. Então, às vezes, quando nós não ouvimos palavra de Deus ou palavra do Senhor, nós ouvimos ou lemos rocha do Senhor. Está alicerçado na rocha, está firmado na rocha, com os pés na rocha. E também é sinônimo da palavra rocha quando se assemelhamos ao nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo. Então, nesta tarde, nós vamos trabalhar uma passagem onde Jesus, Ele vai nos mostrar como edificarmos a nossa família na rocha. Como edificarmos a nossa família num rochedo. Como nós vamos trabalhar em pleno século 21 com a família para que de fato ela esteja alicerçada, não na areia e sim na rocha, que é primeiro Cristo Jesus e segundo a sua palavra. Amém, igreja? No texto de Mateus capítulo 7 e versículos 24 e 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra em forma de música, em forma de poema, em forma de leitura, através da apresentação dessas crianças, Pai, que é o Teu futuro exército. São aqueles missionários, pastores, líderes, membros e congregados que estarão levando, Pai, a Tua boa nova para todo aquele que necessita, Pai. Que o Teu nome seja cada vez mais edificado, engrandecido
enaltecido, Pai. E o que o meu nome cada vez mais venha a diminuir, Pai. Muito obrigado por cada família aqui representada. Assim também como aquelas que estão nos assistindo através desse equipamento de mídia. E também as que irão nos assistir futuramente, Pai. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigado por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, hoje e para sempre. Amém. Queridos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cada vez mais ligados no que Deus Ele tem a nos falar. Nós, todo domingo, toda quinta-feira, todo sábado, todo culto de oração, nós vimos Deus e ouvimos Deus falar a todo momento. Mas eu preciso que os amados irmãos prestem atenção, porque Jesus, Ele nos dá algumas informações aqui, que se seguirmos, nós vamos conseguir fazer com que o nosso lar, e eu peço aos amados que prestem atenção, prestem atenção, porque todos que vieram aqui, vieram para ouvir a palavra do Senhor, não vieram para me ouvir, não vieram para ouvir o grupo de louvor, não vieram se apresentar. Então todos que estão aqui, estejam prontos para ouvir a palavra de Deus. A palavra diz lá em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e preste atenção, você não veio aqui em vão. Amém? Amém? Então, vamos lá. Então, a palavra nos diz, Jesus Cristo me diz, no versículo 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. E aí eu quero parar aqui com os amados irmãos, que a nossa família, ela de fato, ela será edificada na rocha, de fato ela vai estar alicerçada, quando nós pararmos para ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo ouvir a palavra de Deus, eu não falo ouvir a minha palavra, eu não falo ouvir o louvor, eu falo para você parar e ouvir o que Deus tem lhe dito na sua trajetória de vida. Por onde Deus tem dito, é por aqui. Por onde Deus tem dito, não é por aqui, é pelo outro lado. Porque às vezes nós estamos todos os dias ouvindo Deus falar, mas de fato a gente não presta atenção. É algo bem interessante, porque a gente dá muita atenção àquilo que nós queremos. Por exemplo, às vezes a gente está assistindo um filme na Netflix e a gente nem pisca. A gente nem pisca. A gente fica com tanta atenção que a gente nem... Às vezes a gente está em alguma situação, em algum evento, até no trabalho mesmo. Eu já peguei serviços de serralharia para fazer, e o William dizia assim: menino, tu não vai comer não, é? Eu disse: que hora é? Ela disse: já é 11 horas. Eu estava desde 8 horas trabalhando. Mas estava com tanta atenção, eu estava tão empolgado com aquilo, que as horas se passaram e eu não percebi. Jesus, ele está dizendo que você, nesse momento, tem que ouvir a voz dele. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho. E aí eu pergunto a você: quantas vezes Deus já não falou à sua mente que esse de fato era o caminho certo a seguir, e você escolheu o caminho errado? Quantas vezes Deus já disse a você: é assim que eu quero que você faça, e você escolhe o caminho: não é assim que eu quero desse jeito. Quantas vezes Deus disse: não é desse lado que eu quero que você vá, é desse lado de cá. Nós temos que parar e entender que quem deve governar as nossas vidas não somos nós. Você, quando aceitou a Jesus,
se batizou ali naquele batistério ou em algum outro lugar, você disse que a velha criatura, ela morreu, e nasceu um novo homem que é regido por quem? Por quem? Por Deus. Então escute a voz dele. Escuta a voz dele, porque quantas vezes Deus já nos mostrou o caminho dele, mas nós queremos o nosso caminho. Eu estava conversando na quinta-feira com o Márcio. A gente vai preparar uma peça aqui que é bem conhecida pelos irmãos, mas vai relatar muito o que eu tenho falado aqui, às vezes, por muitos domingos. A peça se chama O Banco. Alguém já ouviu essa peça? O banco, né? O banco, ele retrata quem está no controle da sua vida. É uma peça bem simples, 2 atores, um fica sentado no banco, Jesus, e a outra é o personagem. E aí, em algum momento, em alguma determinada situação, a personagem coloca Jesus no banco. Pronto, Jesus, é agora o Senhor que vai tomar as minhas ações. É ao Senhor que eu vou escutar. É ao Senhor que eu vou dedicar a minha vida. Aí, eita, chega uma coleguinha, diz, olha, e aí, ó, tem uma balada para a gente ir, tem um happy hour para a gente fazer e tal, e aí? Aí a jovem diz, eita, mas eu tenho um compromisso, ó. Eu marquei esse compromisso já. Não, menina, outra vez tu vai. Não, mas eu já não fui. A outra vez eu já não fui, eu já negociei. A outra também não. Faz quase um mês que eu não vou. Não, mas essa eu disse que ia e agora eu vou. Aí ela olha assim para Jesus. Vai para lá, Jesus, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E aí senta no banco e toma a ação que ela quer. A peça é bastante engraçada, mas às vezes a gente está rindo da nossa própria vida. A vida imita a arte, ou é a arte que imita a vida. Muitas vezes nós não estamos nos deixando ser guiados por Deus. E às vezes esse não ser guiados por Deus, acontece uma situação que está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte: se alguém se recusa a ouvir a palavra de Deus, suas orações serão detestáveis. Você já parou para ler esse texto? Marque aí, marque na sua Bíblia, marque aí um papel, uma caneta, sei lá. Depois você confere se é isso mesmo que está escrito. Provérbios 28, versículo 8. Se alguém se recusa a ouvir a palavra de Deus ou a lei de Deus, suas orações serão detestáveis. Alguém tem alguma versão diferente de detestável aí? Esteja fácil na mão aí. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Vejam o quanto é importante eu estar ouvindo a voz de Deus. O quanto é importante eu estar sendo guiado pela palavra de Deus. O quanto é importante eu estar firme na palavra de Deus. Às vezes a gente fica nos questionando, mas eu oro tanto, eu acordo de madrugada, eu não falta um culto de oração, eu estou sempre orando a Deus. Mas às vezes você está só orando, meu irmão. Às vezes você está só lançando palavras, sem de fato entender o que é ouvir a palavra de Deus. Algum amado achou algo diferente de detestável? Misericórdia, eu pensei que o negócio ia melhorar, piorou. Abominável. As suas orações, quando você não medita na palavra do Senhor, quando você não ouve a voz do Senhor, a palavra dele, não sou eu que estou dizendo, vocês estão acabando de ler, as suas orações se tornam abomináveis. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, porque o tempo todo Deus está lhe dando oportunidades. O tempo todo Deus está falando ao seu coração. O tempo todo Deus está martelando no seu coração. É um texto bem interessante, tem lá em Apocalipse capítulo 3, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí a gente vai, e quando está lá naquele culto evangelístico, está vendo, meu irmão?
Você que ainda não aceitou Jesus, glória a Deus, aleluia. Ele está na tua porta e bate. E se tu abrir a voz e tal. Deus não está falando para quem não é crente não, meu irmão. Porque aquela carta foi escrita para uma igreja. Aquela carta foi escrita para crentes. Aquela carta foi escrita para pessoas batizadas. Aquela carta foi escrita para pessoas que estavam lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mas ainda estavam relutantes a abrir a porta do seu coração e ouvir a palavra de Deus e deixar Deus reinar dentro da sua vida. Em nome de Jesus, escute o que Deus está falando com você hoje. Ele está dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Escute o que Deus está falando com você. Eu não tenho o poder de falar nada para você, porque essa palavra veio primeiro para mim. Quando eu estava meditando, eu estava sentindo as cutucadas do Espírito. E ele dizendo: escute mais a minha voz. Preste atenção naquilo que eu estou lhe falando. Ande pelo caminho que eu estou lhe dizendo. Só que tem um detalhe mais à frente. Ele começa dizendo que todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica. Primeiro, eu preciso escutar a palavra de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus está nos falando. Eu preciso ter atenção naquilo que Ele nos diz. Mas depois disso, não adianta se eu continuar do mesmo jeito. Estamos trabalhando aqui na quinta-feira a visão da igreja multiplicadora, que às vezes algumas pessoas acham que é um movimento, mas é voltar aos princípios. Porque eu sempre digo, o cristianismo que vivemos hoje não é o que Jesus passou para os discípulos, porque o que Jesus passou para os discípulos chamava o caminho. O cristianismo adentrou-se no nosso meio a partir de um homem chamado Constantino. E daí ele criou-se esse sistema em que faz com que nós nos sentimos e fiquemos alegres de estar de fato nessas quatro paredes, sentados domingo após domingo e vendo o mundo se acabar. Mas eu não preciso me mexer, porque é o mundo. Enquanto o meu filho e minha filha estiver aqui dentro, eu vou ficar aqui. Mas filho e filha cresce. Quando filho e filha cresce, começa a se relacionar com pessoas que não são da igreja. E aí é onde começa o problema. Filho e filha cresce e começa a se relacionar com pessoas da faculdade, muitas vezes ateu, muitas vezes agnóstico, muitas vezes evolucionista. E aí você não sabe nem o que é evolução e criação. Você só sabe o que é ouvir a palavra do pastor e balançar a cabeça. E a primeira pessoa que eu estou dizendo isso sou eu. Não pense que eu me eximo ou me excluo de tudo isso. Eu preciso ouvir tudo aquilo que Deus está me falando e praticar. E é interessante que lá em Esdras, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz o seguinte: pois no primeiro dia do mês ele partiu de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês ele chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Por quê? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esdras capítulo 7, versículos 9 e 10. Veja que coisa interessante. Esdras saiu de um lugar, 5 meses depois ele chegou no outro lugar. Chegou bem, chegou tranquilo, chegou ali de boa. Mas ele chegou lá, primeiro, porque a mão benéfica de Deus estava com ele, porque Deus tinha guardado ele, porque Deus tinha guiado ele, porque Deus tinha livrado ele. Mas por que Deus fez todas essas coisas? Por que Deus fez tudo isso? O versículo seguinte diz:
Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos. Veja o quanto é importante eu ouvir a palavra de Deus e praticar. Eu ouvir a palavra de Deus e ensinar. Eu ouvir a palavra de Deus e levar para outras pessoas. Mas às vezes nós deixamos que o nosso senso terreno de posse faça com que aconteça de certa forma com a palavra de Deus. Porque o nosso senso terreno de posse faz com que nós venhamos a nos apegar a algumas coisas que são ditas nossa, de maneira tal que nós não conseguimos liberar para outro, nós não conseguimos transmitir para outro. Não, isso é meu, eu vou guardar. Não, porque talvez. Não, porque. E às vezes nós fazemos com que isso passe para a palavra de Deus. Só que primeiro, a palavra de Deus não é sua, ela é de Deus. Segundo, você foi chamado para levar essa palavra. Terceiro, a palavra de Deus não está presa. Paulo disse que a palavra dele não está presa. Paulo estava preso, mas a palavra não. Paulo, dentro da cadeia, escreve cartas maravilhosas para confortar pessoas que estavam fora da cadeia. Você já imaginou uma coisa dessa? Alguém que está preso, levando um monte de cacete, porque se as prisões de hoje são ruins, imagine as prisões medievais. A tal momento que Paulo está lá sentado, e aí olha para Silas, e diz: Silas, vamos fazer o seguinte. Aí Silas diz o quê? Ele disse: vamos cantar. Aí eu acho que Silas olha para ele e diz: tu endoidou. Eu acho que o pau foi tão grande que pegou na tua muleira e tu deve ter endoidado. Por quê? Porque aqui a gente está todo ensanguentado, todo cortado, todo moído, todo lapeado, no chão frio, os pés amarrados, os braços acorrentados. Com certeza devia ter uns gabiru passando para cima e para baixo ali. Barata era boia, porque barata não nasceu no século 21, né? Barata eu acho que tinha em todo canto, né? E num lugar imundo como as prisões, elas também deveriam estar. E aí naquele momento, Paulo, ele olha para Silas e diz assim: Silas, vamos praticar? É interessante, né? É interessante, porque quando a gente olha e diz assim, vamos cantar, a gente não coloca, de fato, a carapuça para nós. Mas quando a gente muda algumas palavras, a gente diz assim: Silas, vamos praticar? Silas, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu há um tempo atrás? Vamos colocar em prática aquilo que a gente disse lá em Tessalônica, aquilo que a gente falou lá na Ásia, na Bitínia? Vamos? Aí Silas não entende. Depois de muito insistir, Paulo começa a louvar. Eles começam a adorar. Eles começam a praticar. É aí que a obra de Deus acontece. É aí que o milagre aparece. E é aí que a palavra diz que as correntes se quebraram, todas as cadeias se abriram, e houve um terremoto gigantesco. Por quê? Porque nós praticamos tudo aquilo que aprendemos e ouvimos do Senhor. Então, primeira coisa que Deus fala hoje a seu coração: escute a palavra dele. Segunda, pratique tudo aquilo que você aprendeu. Terceira, ele diz aqui que todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Meus amados, aquele que entende um pouco de construção, ele sabe que para você chegar a um solo bem rígido, bem resistente, que suporte aquela construção que você vai fazer, você tem que cavar um buraco bem amplo, e aí passar pelo barro amarelo,
passar pelo aquele barro meio acinzentado, e quando chegar naquele barro bem preto, e às vezes a gente encontra até uma pedra, ali a gente começa a colocar o concreto, ali a gente começa a colocar o ferro, e ali a gente lança os alicerces. É assim ou não é? Sim ou não? Márcio que é pedreiro, é assim, Márcio? Pois é. Só que, meus amados, a analogia que eu quero fazer com vocês é a seguinte: na nossa família, para ela ser edificada na rocha, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que praticar a palavra de Deus, mas eu tenho que investir na minha família. Eu tenho que investir naquilo que está sendo edificado. Eu tenho que investir, primeiro, tempo. Segundo, amor. Terceiro, dinheiro. Eu tenho que investir na minha família. Eu faço uma pergunta a vocês: se todo dia, às 0 horas, fosse depositado na sua conta, se fosse feito aí um Pix de 6.400, todo dia, de 0 hora, esse dinheiro estaria na sua conta, sem você se preocupar com o que aconteceria amanhã. Seria bom? Seria bom ou não? E aí eu pergunto: o que é que você faria com tudo isso? Aí talvez você, eita, eu já ia terminar de reformar minha casa. Outro, não, eu já ia viajar, eu já ia arrumar minhas malas e morar em outro país, né, Morandi? Comprar um equipamento de elétrica novo, né? Montar uma escolinha de elétrica, não é verdade? E se eu disser que os amados têm tudo isso, todo dia? Os irmãos não acreditam? Todo dia você tem isso debitado na sua conta. Sabe não? Tem aquele ditado que diz que tempo é dinheiro, é ouro, não é verdade? Todos os dias Deus coloca na sua conta 86.400 segundos. E aí eu pergunto: como você tem investido todo esse dinheiro em forma de tempo que Deus tem lhe dado? Você tem investido esse tempo na sua família? Você tem investido esse tempo nos relacionamentos que você quer criar? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, tem um texto bem interessante que todos conhecem, que diz assim: no 7º dia, Deus havia terminado toda a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Você tem descansado, meu irmão? Você tem parado para descansar? Parar assim. Eu digo que o dia que eu paro para descansar é na terça-feira de tarde e emendo a quarta-feira de manhã até tardezinha, quando não tem o estudo aqui. Não, até 4 horas que tem um estudo na casa da irmã Jennifer. Meu descanso mesmo, viu? Eu descanso, que o mundo pode cair, mas eu descanso. E eu sempre digo aqui ao pessoal que está mais próximo, eu digo: ó, eu estou aqui, hoje é domingo, mas eu já sei quando é que eu vou dormir. Eu vou dormir da terça de noite para quarta. Eu acordo mais tarde, e aí eu descanso. Isso se chama gerência de tempo. Isso se chama organização. Isso se chama também investimento, porque quando eu estou descansando, eu também estou investindo na família. Por quê? Quantas vezes você parou já para assistir uma série na Netflix com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com a sua esposa? Qual foi a última vez que você pegou e reuniu o pessoal e saiu para tomar um açaí lá na casa de Jennifer, viu? Açaí é show de bola e baratinho, viu? Quem gosta de leite condensado é meio leite condensado por açaí.
A bicha bota para torar. É pau. Queridos, nós precisamos entender que para edificar a minha família sobre a rocha, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso praticar a palavra de Deus e eu preciso investir na minha família. Eu preciso investir atenção. Às vezes eu vejo pais que querem a atenção dos filhos, mas não dão atenção aos filhos. Meus irmãos, vocês são de uma geração. Seus filhos são de outra geração totalmente diferente. Eu quero sentar com Caleb para assistir Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z. Ele quer assistir Macho e Urso. Aquela praga que aquela menina não é de Deus não. Aquela menina não é de Deus não. Caleb chegou perto de mim e disse: papai, bica comigo. Aí eu, bica comigo? Onde é que esse menino entendeu isso, bica comigo? Quando eu fui ver, era a macha que pega o urso, bota para torar no urso. Mas é o mundo dele. Aí eu paro e vou assistir com ele. Vou assistir, mas eu não durmo assistindo não. Porque às vezes a gente vai assistir algo com nossos filhos e dormimos, não prestamos atenção. E aí o menino fica: pai, mãe, olha, tu viu? Olha aquilo que vai acontecer. Meus irmãos, no meu tempo, o joguinho que tinha era aquele joguinho de 10 centavos. Na máquina de 10 centavos. Acho que o nome era Flip, né? Flip. Alguma coisa assim, sei não. No jogo dos meninos hoje é Free Fire, é não sei o que e tal. Você já tentou entrar no mundo dele? Mas você quer que ele entre no seu. Aí você, que é cabeça, que é rodado, que é experiente, que conhece a palavra de Deus, que sabe de todos e todos, que é o bam, não consegue entrar no mundo do menino? Você quer que ele entre no seu? Vai dar errado, meu velho. Vai dar errado. Você vai criar um abismo dentro de casa. E é o que tem acontecido nas nossas famílias. É cada um em sua rede social, tic, 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 tic. E aí quando o pai vai falar com o filho não quer dar atenção. Mas quando o filho quer mostrar um vídeo lá do youtuber, ou um vídeo que ele mesmo gravou, né? Olha pai, gravei esse vídeo aqui, ó. Eu vou ganhar dinheiro com o youtuber. Deixe meu irmão ele pensar que vai ganhar dinheiro, mas na frente ele vai entender que não vai ganhar não. Ele vai entender que não vai ganhar. Por quê? Porque não vai chegar o dinheiro. Ele vai entender. Tudo é no seu tempo. Às vezes a gente quer que a criança amadureça precocemente. Às vezes porque nós amadurecemos precocemente. Eu digo sempre que aos 8 anos de idade, se minha mãe estiver assistindo isso, ela vai lembrar. E o conselho tutelar que não pegue ela. Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe estava grávida do meu irmão. E nós morávamos aqui em Arthur Lundgren. Já morei por aqui já. Alguém muita pedra daquela ladeira para baixo. Que o pessoal não escuta isso aí. E aí, a minha mãe grávida do meu irmão, e ela pedia para eu levar o atestado dela, porque ela estava enjoada, alguma coisa assim, não podia ir trabalhar, para o trabalho dela. Só que detalhe, aonde era esse trabalho? Em Cavaleiro. E aí? Quantos anos tu tem, Luísa? 11. Tu sabe o que é cavaleiro? É aquele que monta no cavalo, né? Só se for. Sabe não, porque o mundo é outro. Aí não, eu amadureci na porrada. Aí eu quero que a menina de 11 anos amadureça também desse jeito. Não é assim. Não é assim. Deus formou o seu caráter para você trabalhar naquele bebê que Ele ia colocar na sua mão para você cuidar. Não estou dizendo assim que vamos criar filho de todo jeito, tá? Imponha limites nele também. Se for para repreender, repreenda. Se for para dar uma cochuzinho a mais, dê, viu? Dê que é bom. Caleb fica uma seda. É 3, 4 meses na seda. Esse tá aquele negócio bem zen. Só faço olhar para ele, tá certo, papai. Essa é a chave 32 sendo apertada. Então, para você edificar a sua casa na rocha, primeiro, escute a palavra do Senhor. Segundo, pratique tudo aquilo que você ouviu. Terceiro, invista.
Invista, meu irmão, porque a sua família é presente de Deus. Você acabou de cantar que eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu vou estar com ela, seja onde for. Família é projeto do Senhor. Não foi um homem que criou, foi Deus, meu irmão. Foi Deus que lhe deu sua família. Invista nela, lute por ela. E para finalizarmos, nós devemos entender e saber que mesmo ouvindo a palavra, praticando a palavra, investindo na família, não estamos livres de dificuldades. Porque a palavra diz que todo aquele pois que Está vendo? Está vendo o que eu falo? Vocês estão em casa, não viram. Mas Calebinho passou por aqui olhando para mim com a mamadeira na mão. Então vamos lá. A gente viu aqui que todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Meus irmãos, você vai ler a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai praticar tudo aquilo que lhe foi ensinado, você vai investir na sua família ferrenhamente, mas os problemas, eles vão vir. As broncas, elas vão chegar. E elas vão chegar por cima, elas vão chegar pelo lado e elas vão chegar por baixo. Veja que coisa interessante. Porque a palavra diz aqui que desceu a chuva. Chuva vem de onde? De cima, né? Soprou os ventos. O vento vem aqui, ó, na lateral. E desceram os rios. Por onde? Por baixo. É bronca de todo lado, meu irmão. É problema de tudo quanto é jeito. E outra, são todos os dias. Agradeça a Deus que não teve problema hoje. E peça a Ele sabedoria e orientação para o problema que vai chegar amanhã. Porque ele vai chegar. Mas, meus irmãos, nós devemos lembrar que quando isso acontecer, você deve fazer como o salmista Davi, no Salmo 56, versículo 9, que diz o seguinte: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. A diferença daquele que escuta a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que investe na família e vem os problemas, a diferença é que ele tem um Deus todo-poderoso e ele sabe que no final esse Redentor vai se levantar e ele vai estar como a irmã Ivete aqui, de posse de vitória, agradecendo a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor, e é por isso que estamos alegres. Amados, nós precisamos entender que vimos aqui que para edificar a nossa família na rocha, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos praticar essa palavra que ouvimos, nós precisamos investir cada vez mais recursos na minha família, assim também como eu preciso entender que mesmo fazendo isso, eu não vou estar livre das dificuldades e dos problemas que vierem a acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus disse que no mundo nós teríamos, mas deveríamos ter, por quê? Porque Ele venceu o mundo, meu irmão.
porque Ele venceu o mundo. E nós devemos ter bom ânimo e confiar no Senhor, porque só assim nossa família será como um monte de Sião, que não se abala, mas... Amém, meu irmão. Que nesse momento, Deus, Ele esteja cada vez mais tocando no seu coração e falando a você nesse momento, para que você continue a ouvir a palavra dEle, a ter atenção em tudo aquilo que Ele está falando. Que você possa ir no lugar que você está, dizer assim: eis-me aqui, Senhor, outra vez. Eu vim no domingo passado, eu vim no outro domingo, eu vim na quarta-feira, mas eu não entendi aquilo que o Senhor falou. Eu não prestei atenção em tudo aquilo que o Senhor me disse. Mas hoje, diante de Ti, eu abro o meu coração. Diante de Ti, nesse momento, eu entendi tudo aquilo que o Senhor tem falado na minha vida, que eu preciso cada vez mais atentar às Tuas palavras, que eu preciso cada vez mais praticar aquilo que eu tenho ouvido e visto de Ti. E diante de Ti, nesse momento, eu abro o meu coração, escuta o meu clamor e faz cair, meu Deus, todas as barreiras que me impedem de Te agradar cada vez mais, que me impedem de cultuar a Ti por excelência. Senhor Deus, maravilhoso Pai, o Senhor ouviu o louvor da Tua igreja, Pai, que nesse momento se derrama aos Teus pés, Pai. Se derrama em agradecer, Pai, em tudo o que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Se derrama em dizer que Tu és formoso, digno de honra, de glória e de louvor, Pai. E eu Te peço, Senhor, que a palavra que foi proferida por Ti nessa noite não saia do meu coração, Pai. E assim também que não saia do coração de nenhum dos Teus servos que ouviram a Tua voz, Pai. Que eles possam cada vez mais entender quando o Senhor estiver os guiando, Pai, seja para a esquerda ou seja para a direita. Que cada vez mais com Teus ensinamentos eles possam, a começar de mim, praticar, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Além disso, Pai, as nossas famílias precisam de cada vez mais dos seus pais, das suas mães, e que eles entendam que de fato precisam investir nesse projeto criado por Ti, Pai. Que dentro das famílias exista mais amor, exista mais tempo, exista mais compreensão, exista mais diálogo, Pai. Que o Teu nome habite dentro de cada um desses lares, Pai. E que quando a dificuldade chegar, eles saibam que estão firmados na rocha. Que 1000 podem cair de um lado e 10.000 podem cair do outro lado, mas eles vão estar seguros, Pai, porque é a Tua mão que nos protege, é em Tua rocha que estamos firmados. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por essa semana abençoada que o Senhor concedeu a cada um dos Teus servos. Obrigado por todos aqueles livramentos que vimos e também aqueles que não vimos, Pai. Obrigado pela saúde de cada um deles e dos seus familiares. E aquele que ainda não tem a saúde restaurada, que no tempo certo, na hora certa, o Senhor esteja derramando a cura, Pai, sobre cada um deles. Tem de misericórdia, Senhor, daquelas famílias enlutadas, Pai. Tem misericórdia, Pai, da família da Tua serva Dolores, que perdeu a sua ente querida, Pai. Mas é certeza que vamos nos encontrar na glória, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro nem dor. Só haverá a Tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo.
em nome de Jesus, nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Amém.